Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de análise e levantamento de requisitos de software. Para fechar o nosso módulo, eu coloquei aqui especificação de requisitos de forma clara, consistente e sem ambiguidades. De certa forma, nós vamos ponderar, mapear e comentar um pouquinho sobre o que nós já falamos nas aulas anteriores. Ou seja, definir o que é importante, quais que as premissas, como devemos seguir, quais as técnicas, quais as dicas, o que é necessário, o que fica mais fácil e etc. Bom, a especificação de requisitos é uma parte crítica do processo de desenvolvimento de projetos, pois estabelece a base para a construção e implementação bem-sucedida do produto. É essencial que os requisitos sejam documentados de forma clara, consistente e sem ambiguidades para garantir uma compreensão comum entre todas as partes interessadas envolvidas. Como vimos em outras aulas, todos os stakeholders, todas as pessoas que fazem parte do projeto, seja usuário final, seja equipe, seja gerente, seja diretoria, seja cliente, eles precisam entender o documento independente do nível de conhecimento que eles possuem, independente do nível de conhecimento sobre informática, independente do nível de interação em tecnologia, independente do nível de conhecimento propriamente da ferramenta que está sendo desenvolvida, eles precisam entender mesmo sem fazer a utilização. E aí existem algumas diretrizes e práticas que nós usamos para alcançar essa clareza na especificação dos requisitos, que é o que ponderamos em aulas anteriores. Então, a primeira é linguagem precisa. Então, evite linguagem ambígua, vaga ou genérica. Utilize termos específicos e técnicos quando necessário, mas certifique de explicá-los para garantir que todos os leitores entendam e evite duplo sentido ou palavras que possam ser interpretadas de várias maneiras. Que nós falamos na aula anterior de uma linguagem clara, simples, objetiva, sem enfeitar o pavão. Número 2, defina o escopo e limitações. Estabeleça claramente os limites do sistema ou produto em termos de funcionalidades e interações. Especifique quaisquer restrições técnicas, orçamentárias ou tempo que possa afetar a implementação. Então aqui você também tem que fazer uma definição de escopo bem detalhado, bem resumido, bem mastigado, para que você tenha uma visão muito ampla também, até mesmo das criticidades que podem surgir ou dos imprevistos ao decorrer do projeto. Número 3, seja conciso e focado. Evite incluir detalhes desnecessários ou informações irrelevantes. Concentre-se nas funcionalidades e características que são essenciais para atender aos objetivos dos projetos, ou seja, requisitos funcionais e não funcionais e nada além. 4, evite ambiguidades, ou seja, evite termos vagos como rápido, fácil, eficiente, a menos que sejam quantificáveis ou claramente definíveis. Seja específico sobre as funcionalidades que devem se comportar em situações específicas. 5. Use exemplos e cenários. Ilustre os requisitos como exemplos concretos de uso ou cenários de aplicação. Isso ajuda a esclarecer como os requisitos se aplicam ao mundo real. Então, sempre que possível, desenhe, explique, ilustre. Se necessário, mostre até o contexto de que você está fazendo aquilo para aquela ferramenta em questão, por exemplo. Novamente, dando exemplo aí do delivery, né? Então, você pode voltar em aulas anteriores para entender um pouquinho melhor. Número 6. Estruture de forma organizada. Organize os requisitos em seções ou categorias lógicas para facilitar a leitura e a referência. Utilize títulos, numeração e formatação consistente para melhorar a legibilidade, ou seja, para melhorar a leitura. Então, novamente, divida aquilo por seção, para que você não deixe as coisas embaralhadas e facilite a visualização e leitura e até mesmo a busca de informações específicas quando necessário. Ou seja, seção de valor você vai falar só de valor, você não vai colocar um requisito na seção de valor, por exemplo. Então, divida as seções. Aquilo que é proposta comercial você deixa como proposta comercial, aquilo que é requisito você deixa como requisito, aquilo que é estrutura você deixa como estrutura
e assim sucessivamente. Bom, número 7, evite redundâncias. Garanta que um requisito específico não seja repetido em diferentes partes da documentação. Evite redundâncias que possam causar confusão ou inconsistências. Então aqui eu não preciso dizer nada nem comentar nada, né? Número 8, valide com as partes interessadas. Compartilhe a documentação de requisito com as partes interessadas e solicite feedbacks. Isso ajuda a identificar possíveis ambiguidades ou áreas de confusão que podem precisar de esclarecimento. Então, lembra que eu comentei nas aulas anteriores, sempre se manter em contato com as partes interessadas, pedindo feedbacks, mostrando o que está sendo feito, olhando se está aderente e se está indo para o caminho em que realmente é para ir ou se está fugindo ali da trilha que foi levantada de início. E aí, novamente, ó, compartilhe a documentação. Lembra que eu falei na aula anterior? Faça a documentação em formatos de arquivos ou aonde possa ser aberto pela maioria das ferramentas que as pessoas utilizam que são consideradas comuns. Não vai me criar uma imagem para abrir no Photoshop e enviar para uma pessoa para ela poder abrir e ver o requisito lá. Número 9, use técnicas de revisão. Realize revisões e verificações da documentação de requisitos por membros da equipe ou especificações em validação. Isso ajuda a identificar e corrigir problemas e clareza de ambiguidade. E número 10, mantenha a documentação atualizada. Cara, isso daqui é imprescindível. Eu já trabalhei em muitas empresas no qual não haviam documentações, tudo era feito de boca a boca. Quando precisava ter o sistema ou fazer algo no sistema, às vezes a pessoa que desenvolveu nem lembrava como funcionava, não sabia a regra de negócio, não sabia qual que era o banco de dados, onde as informações estavam armazenadas. Literalmente era uma bagunça. E eu também já trabalhei em algumas empresas que, apesar de ter documentações, a documentação foi feita uma única vez para levantar e mapear os requisitos iniciais, depois nunca mais ninguém colocou a mão. E aí, assim, de certa forma, ficou desatualizado. À medida em que o projeto vai acontecendo, óbvio, há customizações, há melhorias, há versões. Então, você criou um MVP, depois você faz um 2.0, um 3.0, e você precisa mapear quais foram as mudanças, o que foi acrescentado, quais as novas funcionalidades, qual foi o valor que foi acordado, quanto que o cliente pagou, quanto tempo levou. Enfim, você precisa ter uma visão ampla do que era, do que é e de como vai ficar. Entende? Então, você precisa manter as documentações atualizadas para que você tenha uma visão mais ampla e principalmente, né, que você deixe a documentação de acordo com o que o sistema está fazendo no momento. Então, olha só, à medida que o projeto progride e novas informações surgem, atualize a documentação de requisitos para refletir com precisão o estado atual do projeto. Às vezes o cliente, depois de 3 anos da ferramenta implantada nele, ele vai pedir a documentação. Aí você vai mandar uma documentação de 2019 para ele. Ele vai olhar e vai falar, pô, mas só tem isso daqui na documentação? Ou essa documentação não tem nada a ver com o que o sistema faz atualmente? Então, assim, tem coisas que você precisa manter, mesmo que dê trabalho, mesmo que seja chato ficar a atualização, né? Mantendo ali com constância. Mas, poxa, uma vez a cada 15 dias, revisite as documentações. Quando tiver um tempo ocioso, visite as documentações, vê se é necessário. Pergunte para as pessoas, às vezes acontece de, principalmente que vem da parte comercial, vai saber disso daqui. Muitas vezes o comercial acaba fechando novas funcionalidades para a ferramenta e entende que porque o cliente já está implantado, talvez a TI não precise documentar ou fazer mais nada. Então, às vezes, acaba fechando outras coisas comerciais, melhorias, recursos e etc. E acaba não chegando na pessoa que precisa para fazer o quê? As atualizações do documento. Então, tenta sempre entrar em contato com pessoas que você sabe que tem contato direto com o cliente, pessoas do comercial, pessoas de venda, enfim, CX, né, o customer, pessoas de customer, para que você tenha ali uma aptidão e saiba mais ou menos o que está acontecendo com o cliente, se ele está satisfeito com a ferramenta, se ele solicitou algo, se ele pediu atualização, para você ponderar na documentação também. A especificação de requisitos de forma clara,
consistente e sem ambiguidades é essencial para o sucesso do projeto. A documentação bem elaborada e transparente ajuda a evitar mal-entendidos, reduzir erros de implementação e garantir que todos os envolvidos tenham a compreensão clara das funcionalidades e características que o produto final deve possuir. Ao adotar as práticas mencionadas anteriormente, você estará melhor equipado para criar a documentação de requisitos eficaz e de alta qualidade. Galera, então esse foi o resumo do que nós já abordamos em aulas anteriores. É interessante que se você não teve uma absorção tão boa até aqui, que você revisite algumas aulas ou reveja alguns conteúdos que você teve dúvida. Mas de certa forma eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês estejam gostando. Me despeço por aqui, fica com Deus e até breve.